Sejam todos muito bem-vindos ao Instituto Avelar Haddad. E tanto eu quanto a Alessandra, que temos uma experiência assim, relativamente grande com apresentações em congressos, em jornadas, fora do país, online, nós gostaríamos de dividir com você, inclusive isso, dicas para uma boa apresentação mediante ao que nós vivemos já ao longo de mais de 30 anos de formado. A primeira coisa que eu gostaria de chamar a atenção é para a apresentação da sua palestra. A apresentação é fundamental. Na verdade, uma palestra, eu particularmente, a divido em quatro momentos totalmente diferentes. A apresentação, a introdução do assunto, o desenvolvimento desse assunto e a conclusão de tudo aquilo que nós vamos falar numa determinada palestra. A apresentação, ela é aquele momento em que quem está na plateia vai falar para ela mesma se ela quer ou não prestar atenção naquilo que ela está vendo. Demora alguns segundos, não mais do que 30 segundos. E a pessoa, inconscientemente, ela fala, aquilo ali tem interesse, esse tópico chama atenção, vale muito a pena. E o que a gente fala com relação à própria apresentação? Primeira coisa é o seu nome. Então aqui, meu nome é Luiz Avelar, eu sou cirurgião plástico, sou também antropologista e estou aqui para dividir um pouquinho da minha experiência com vocês. Falar o nome é fundamental. A gente não gasta mais do que segundos para a gente poder se apresentar. A segunda coisa é mostrar as suas credenciais. Precisa ser uma coisa snob? Não, muito pelo contrário. Porque eu tenho um curso em Harvard, eu formei assim, assim, assado, e eu fiz um treinamento assim, assim, outro, eu sou a melhor pessoa para estar aqui para falar de um determinado assunto para vocês. Não, de jeito nenhum. A credencial é simplesmente o que eu falei no início. Eu sou cirurgião plástico, sou também antropologista e vou dividir com vocês os 30 anos que eu tenho de experiência. Acabou. Você já mostra e já passa para quem está assistindo a sua autoridade para dividir aquele conhecimento com você. E, obviamente, a sua expertise. Quando eu falo que eu tenho 30 anos de experiência, é algo que chama realmente muita atenção. Não é qualquer palestrante que pode dividir a experiência de 30 anos. Então, são segundos que vão fazer uma diferença. Toda essa parte introdutória, ela gasta 10 segundos muitas vezes. Bom dia, meu nome é Luiz Avelar, eu sou cirurgião plástico e antropologista e vou dividir com vocês os meus 30 anos de experiência. Isso já fala por si. Eu não fui snob, eu não tentei me colocar num patamar além do meu próprio, me colocando acima de quem está me assistindo e, ao mesmo tempo, eu me credencio para falar essa palestra. Muitas vezes, essa apresentação não é necessária. E quando que isso acontece? Quando nós temos um chairman que vai te apresentar. Esse apresentador, muitas vezes, ele já fala, e ele sim, muitas vezes, ele te vangloria. Aí não tem problema algum. O fulano de tal é autor de vários livros, já fez não sei quantas publicações, tem uma experiência mundial muito grande, mas isso é com a própria organização do evento. Se esse evento possuir um chairman que possa te apresentar, aí obviamente você não precisa repetir aquilo que ele está falando. Aí você já passa diretamente para o próximo assunto, que seria a introdução da sua própria palestra. Nesses segundos iniciais, é importantíssimo que se tenha um bom contato visual. O contato visual demora milésimos de segundos para a pessoa verificar se o conjunto atrai ou não. A roupa,
a gesticulação, o posicionamento do próprio speaker faz muita diferença. Então vamos conversar um pouquinho sobre o dress code, né? Como que eu devo me vestir para fazer uma apresentação. Eu não posso estar desalinhado, mas eu também não posso estar muito diferente da plateia com a qual eu estou dando aquela aula. Qual que é a sugestão que a gente observa, então? É estar 1 grau apenas a mais do que a sua plateia. Então, por exemplo, se a sua plateia está casual, vestido casualmente, um speaker pode estar com um esporte mais fino, talvez com um blazer, como eu estou agora. Se a sua plateia, por outro lado, ela já está com esporte mais fino, aí cabe ao palestrante se vestir num grau superior, ou seja, talvez com uma gravata, no caso masculino. Se a plateia já está muito formalmente vestida, recomenda-se ao palestrante a encontrar uma forma de estar um pouco a mais do que a própria plateia que o está assistindo. Agora, tomem muito cuidado com o dress code. Às vezes, nós vestimos de uma forma exagerada. E o objetivo de todo palestrante é chamar a atenção não para si próprio, mas principalmente para o assunto que ele vai estar ministrando. Então, todo o foco de atenção tem que ser para o assunto, não para si próprio. Às vezes, pessoas muito até mesmo bem vestidas, atualizadas com a moda, elas se portam de uma tal forma que a atenção fica toda para ela própria do que para o assunto. Isso não é tão agradável. Nós temos que evitar esses excessos. Então, para um speaker, passar muitas vezes despercebido, bem vestido, mas sem chamar muita atenção, é o ideal. Eu queria chamar atenção aqui, principalmente para o público feminino. Em determinados eventos, existem alguns acessórios que não são tão bem-vindos. Por exemplo, brinco. Um brinco muito longo para a mulher. A gente nunca sabe que tipo de device, né, que tipo de aparelhagem tecnológica vai estar naquele evento. Mas quantas e quantas vezes a gente vai para o evento em que a gente está utilizando aquele headset, aquele microfone preso à orelha. Então, um brinco muito grande, ele vai fazer barulho, ele vai incomodar a quem está assistindo. Então, primeira coisa, evite acessórios exagerados, tanto para não chamar atenção para si próprio, como também para não interferir na comunicação audiovisual da sua plateia. Outra coisa, às vezes a mulher está extremamente bem vestida, mas até mesmo porque a gente sabe que ela precisa se adaptar à tecnologia, ela coloca um vestido igual a esse que vai ter dificuldade de prender o próprio microfone. Então, ela tem que ir sabendo que ela pode encontrar, e a maior parte das vezes a gente encontra, eu mesmo estou com o microfone, com essa parte do microfone presa na minha cintura, que será necessário a utilização de algum artifício na roupa para que ele seja preso. Porque, do contrário, a pessoa tem que ficar segurando aquele acessório que é totalmente deselegante. E, obviamente, evitar decotes muito grandes, porque, mais uma vez, o foco de atenção vai ser desvirtuado e vai ser principalmente para a pessoa e para a roupa que ela está vestindo do que para o próprio assunto. São sugestões que a gente recomenda para evitar. Outra coisa, a forma com a qual o speaker se posiciona no palco. Uma boa forma para isso é andar com segurança, sempre com muita segurança quando se está diante de uma câmera, diante de uma plateia. Então, um porte mais seguro, as pernas um
ligeiramente abertas para te trazer estabilidade. Eu ficando com a perna muito presa, isso pode me deixar mais instável. Então, abrir um pouco as pernas, relaxar os ombros. Eu, particularmente, eu gosto de fazer isso daqui, ó. Isso é muito individual. Mas a forma de se postar vai falar por si próprio. Quando o palestrante se posiciona ao centro do palco, também passa muita segurança. Então, nesse momento, é peito estufado porque está falando ali uma autoridade em determinado assunto. Isso fala por si. Isso te ajuda naquela comunicação visual que nós falamos há pouco. Essa segurança que eu gostaria de chamar a atenção de vocês. É importante a pessoa estar confiante naquele assunto que ela vai falar. Isso por si só já passa muito da credibilidade tão necessária ao palestrante. E, claro, tudo é observado, todos os mínimos movimentos. Ou seja, o excesso de gesticulação passa até como muita ansiedade. A pessoa que está tremendo, ela também pode ter assim, um contato visual não tão positivo, e isso todo mundo percebe, todo mundo sabe quando o palestrante está nervoso ou não. Nunca, jamais, não importa o que aconteça, não importa, nós temos que ser deselegantes. É muito comum numa palestra ter algum problema audiovisual. Problemas existem. Às vezes, a forma de se postar ao pessoal da técnica faz diferença. Mais uma vez parou o meu vídeo. Nossa, eu já falei para vocês que o vídeo é assim. Isso é tão deselegante. Todo mundo percebe. Se trava um vídeo que você está falando, não tem problema. Continua falando, mesmo sem ele. O que nós temos que lembrar é que alguns subterfúgios que a gente tem são só suportes para uma boa apresentação. O próprio slide é um deles. Nós não precisamos e não devemos ficar dependendo de absolutamente nada. Então, se acontecer algum problema técnico, se refira ao técnico responsável e gentilmente pede para ele resolver uma determinada situação. E não deixe momentos de silêncio. Vai conversando com a sua plateia até encontrar uma melhor forma para você resolver aquela situação. Se for uma coisa fundamental para a sua apresentação, você comenta, fala, olha, nós vamos aguardar um pouquinho, porque isso é importante para que vocês observar, por exemplo, aquele ponto de entrada da minha cânula quando eu estou fazendo um preenchimento em determinado lugar. Então, conversar de forma amigável e sempre gentil com a sua plateia. Outra coisa importante, todo mundo gosta. É olho no olho. Aquele negócio de ficar preso, estático, olhando para o fundo, não, de jeito nenhum. Não, a aula fica extremamente fria. Todo mundo gosta do olho no olho. E todas as vezes que a gente está falando, de repente eu estou olhando para uma determinada pessoa, na hora que eu vou para o outro lado da minha plateia, eu foco em outra pessoa. Então, esse olho no olho é fundamental. Todo mundo da plateia gosta disso, traz intimidade do palestrante com relação a quem o está assistindo. Outra coisa importante, freie o seu ego. Porque eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou melhor e tal, tal, tal. E às vezes a gente está querendo passar que a gente é bom. Não precisa, não precisa. O tempo vai mostrando para quem está ali quem você é. A qualidade dos seus slides, a qualidade do assunto que você está trazendo vai falar por si. Uma pessoa humilde que traz um assunto poderoso, ela se torna muito melhor na comunicação do que uma pessoa que tem um ego muito inflado. Isso nós temos que realmente evitar. Isso não. Isso cria uma barreira
entre o speaker, entre o palestrante e a sua plateia. É tudo o que a gente não quer. E sorria. Sorria. O sorriso é contagiante. O sorriso contamina. O sorriso traz uma simpatia que deixa a sua plateia absolutamente deslumbrada com a sua apresentação. Isso aqui é um exemplo que aconteceu comigo. Eu estava no maior evento de estética do mundo, no palco principal. Não vou negar para vocês, estava tremendo, porque é uma ansiedade muito grande. E aqui a forma com a qual eu me apresentei. Tinha uma pessoa para me apresentar, eu fui diretamente ao centro do palco, tinha um púlpito, não utilizei o púlpito, fiz a minha postura, né, de autoconfiança com a base um pouco mais aberta e o que eu fiz? Sorri. O sorriso contagia, ele fala por si, mostra o quanto que você é humilde, mostra o quanto que você é simpático para contaminar nesse primeiro contato visual a sua plateia. É fundamental que isso exista. Isso que eu falei é um pouco sobre a apresentação da sua palestra. Agora, na parte 2, nós vamos falar um pouquinho sobre a introdução do assunto, a introdução do tópico que você vai trazer junto àqueles que estão te assistindo.